Boa tarde a todos e a todas. Venho hoje partilhar, só um momento que, entretanto, acho que retirei daqui a pasta que deveria, apresentações workshops, não é, Teresa? Estava aqui a ver o meu nome. Como dizia, venho partilhar convosco a reflexão sobre os marcos no caminho da qualidade para a formação profissional, nomeadamente numa ótica das entidades que desenvolvem formação, ancorado naquele que tem sido, ao longo dos anos, o nosso quadro legal e que tem vindo a fazer, a ter, pelo menos, um papel na evolução que a própria formação tem tido em Portugal. Da acreditação à certificação, a certificação de entidades formadoras, desde o ano passado, começou a entrar não só dentro das entidades formadoras no léxico, mas também nas preocupações. De facto, houve todo um caminho que a formação profissional em Portugal percorreu, desde o tempo em que do INOFOR e do IQF, com a acreditação de entidades formadoras, até ao sistema que hoje temos, que é o sistema de certificação das entidades, e esse caminho, no meu modesto entender, marca uma diferença substancial na forma como se olha a formação em Portugal e, nomeadamente, como é que o próprio Estado português começou a entender e a acompanhar o amadurecimento desta formação profissional e que é desenvolvida no terreno. Embora nós tenhamos sido confrontados em 2010 com estas mudanças, certo é que elas iniciaram esta mudança profunda de paradigma com a reforma da formação profissional. A reforma da formação profissional vem introduzir ideias como a formação certificada, a formação como um direito e, sobretudo, introduziu no mesmo ano, em 2007, o próprio Sistema Nacional de Qualificações, que vem aqui dar-nos um enquadramento de uma continuada ou uma procura continuada de pontos de interseção entre sistemas de ensino e de formação que anteriormente estavam estanques e onde a formação dos indivíduos, aquela formação que nós fazíamos, não era uma formação totalmente reconhecida ou com um valor intrínseco associado social, até pelo próprio mercado. E, de facto, na legislação que nós começámos a confrontar no ano passado, nomeadamente com as portarias que saíram em 2010, vimos que aquilo que se começa a introduzir é um olhar à formação profissional como uma formação que terá que ter o seu valor e que será depois vertida para um registro numa caderneta individual de competências. Ou seja, nós começamos a ver aqui que nós, entidades formadoras, nós, entidades empregadoras, começamos a ter um dever para com os indivíduos de fornecer ao mercado uma formação que lhes seja reconhecida, onde eles vejam, de facto, as competências adquiridas reconhecidas ou terem até equivalência a um sistema escolar. E concorde-se ou não, e critique-se ou não esta evolução, de facto, ela simboliza para todos nós que há já um caminho iniciado neste enquadramento legal do reconhecimento da formação, de uma validade daquilo que se faz efetivamente. Por outro lado, a própria certificação de entidades formadoras, para além de vir responder ao critério que as entidades teriam para qualquer financiamento público, ou seja, para os projetos a que se candidatam, nomeadamente as entidades do setor privado, isso já existia, quando existia a própria acreditação de entidades formadoras, mas, de facto, vem o próprio sistema de certificação de entidades formadoras vem responder ao requisito previsto na reforma da formação profissional de considerar certificada a formação profissional desenvolvida por as entidades formadoras ou por a entidade empregadora que, porventura, também seja ela entidade formadora e querer haver esse reconhecimento. Colocamos assim aqui e somos então confrontados com uma formação profissional que
se irá inserir dentro do próprio Sistema Nacional de Qualificações. E muitas entidades não foram sensíveis ou não ficaram alerta para este chapéu do Sistema Nacional de Qualificações e para aquilo que implica em termos da própria racionalidade do sistema de formação, ser entidade certificada ou ter formação certificada ou até estar debaixo deste chapéu do Sistema Nacional de Qualificações. De facto, significa que os indivíduos frequentando essas ações de formação e evoluindo o sistema e assim evolua para outros contextos que não só a formação formal, mas a não formal ou a informal, possam haver reconhecidos os esforços ou o tempo, o gosto em que empreendem em frequentar e em aprender ao longo da sua vida. Centrando-nos, e sem querer alongar-me em componentes técnicas, porque não é esse o papel que me trouxe aqui, mas de facto esta portaria da certificação de entidades formadoras que saiu e que operacionaliza o próprio sistema de certificação, vem introduzir também aqui novas noções naquilo que tem sido o desenvolvimento da atividade formativa. As entidades que já eram acreditadas estavam familiarizadas com um sistema que era estanque no tempo, ou seja, em que de 3 em 3 anos pediriam a sua renovação e fariam os seus documentos formais, começam agora a ser confrontadas com um sistema que, para além de lhes pedir toda a componente burocrática, se assim quiserem, lhes pede também uma mudança na ótica como olham a própria formação profissional. Ou seja, eu destaco aqui neste quadro síntese de diferença entre a acreditação e certificação, cuja fonte é a própria DGERT, destacaria a grande mudança de não termos uma visão da formação por fases do seu ciclo formativo, ou seja, na competência que a entidade tem ou não em fazer avaliação, em fazer planeamento, em conceber, em fazer diagnóstico, mas sim na competência, na qualidade, na efetiva prossecução de uma determinada formação por ligação a áreas de formação e educação. E esta é, de facto, uma das grandes mudanças introduzidas com este sistema, que é uma noção de especialização, uma noção de que as entidades deverão tentar oferecer aos indivíduos, oferecer ao mercado uma oferta especializada por áreas de educação e formação, valorizando então os próprios conteúdos. Por outro lado, como qualquer sistema que pretende regular a qualidade, tem de facto os seus requisitos prévios e o seu referencial de qualidade. Destacaria só aqui o facto de que nestes requisitos prévios é introduzido com esta portaria algo que já era pedido a todas as entidades que recorriam a financiamentos públicos, é verdade, requisitos de constituição legal, requisitos de não dívida à Fazenda Pública e à Segurança Social, que vêm agora também ser requisitos do próprio sistema de certificação. E reforçaria a componente da auditoria externa. De facto, há pelo menos uma pretensão de que este sistema pressuponha uma validação no terreno daquilo que efetivamente está a ser desenvolvido pelas entidades. No meu entender, isso poderá ser uma motivação para as próprias entidades e para muitas entidades de romperem com ciclos meramente burocráticos e apostarem numa melhoria contínua da própria formação. De facto, este novo sistema é, mais do que isso, um novo paradigma. Um paradigma em que a própria certificação de entidades formadoras poderá constituir-se como um barómetro da formação em Portugal e fazer aqui um garante de qualidade de tal formação certificada que qualquer, e por força da legislação desde 2007, qualquer indivíduo que trabalhe tem direito enquanto trabalhador. Portanto, há aqui uma forte ligação entre esta formação certificada e aquilo que vai ser refletido, por exemplo, na minha
minha caderneta individual de competências, em que eu posso, de facto, demonstrar ou tornar visível a outros a formação, por enquanto formal, penso eu, que desenvolvo ou que desenvolvi até agora. Há, de facto, aqui uma tentativa de visibilidade, de valoração, de reconhecimento social. E, por fim, penso que será, e em continuidade, haverá aqui uma interseção com o próprio regime de formação e certificação de competências pedagógicas de formadores, que penso que estará a cargo do IFP, e o regime das entidades públicas formadoras do setor público. Esta interação entre estes sistemas, no fundo, e poderemos discutir mais tarde se este é de facto o papel ou não do Estado, ou se deve ser só o papel do Estado, ou se deve ser um papel público e também um papel privado, mas de facto este enquadramento denota por parte de Portugal um amadurecimento na forma de olhar a formação e pelo menos lança as bases de debate e lança as bases para que nós possamos tentar ir mais além e tentar não só reconhecer a formação no seu caráter formal, não só ter esta interação e interatividade entre os sistemas de ensino e o sistema de formação profissional, mas também irmos mais além e conseguirmos, nós em Portugal, reconhecermos, tornar valorado, tornar socialmente válido e meritoso toda a formação não formal ou mesmo informal que consubstancia as aprendizagens que nós fazemos ao longo da vida. Obrigada.